Era uma noite comum, como qualquer outra. Estávamos todos na sala, eu, meu marido, minha irmã e minha filha de 3 anos. O relógio já marcava 21 horas e a gente estava relaxando, aproveitando um momento tranquilo em família. Minha filha brincava animadamente com minha irmã, enquanto eu e meu marido assistíamos algo na TV, sem grandes preocupações. De repente, a brincadeira foi interrompida de forma estranha. Minha filha se levantou do chão, largou os brinquedos e foi até a porta que dava para a cozinha. Ela parou ali, olhando fixamente para o vazio, como se estivesse vendo alguém que nós não conseguíamos enxergar. Com um tom de voz que misturava curiosidade e seriedade, ela perguntou: "O que foi, mano?" Naquele momento, nós pensamos que era só mais uma das suas brincadeiras de criança, sabe? Crianças têm essas imaginações férteis, inventam amigos invisíveis, falam com bichos de pelúcia. Não era para se preocupar, ou pelo menos era o que eu pensava. Com uma leve risada, perguntei o que estava acontecendo, achando que ela ia responder algo bobo, como sempre. Mas o que ela disse a seguir me gelou o sangue. "Ele tá me chamando", falou ela, ainda olhando fixamente para a porta. Meu coração deu um salto. Tentei manter a calma e perguntei: "Quem tá te chamando, filha?" Ela então respondeu com uma naturalidade assustadora: "O Zezé." Quando minha filha mencionou o nome Zezé, senti um frio correr pela espinha. Até então, tinha certeza de que era só mais uma fantasia infantil, mas algo na maneira como ela falou, na seriedade do seu tom, me fez duvidar. Ela continuava parada, olhando para a porta, como se estivesse vendo alguém que nós não podíamos ver. Respirei fundo e, tentando não demonstrar o nervosismo que começava a crescer dentro de mim, perguntei: "Filha, quem é o Zezé? Como ele é?" Ela me olhou por um instante, como se estivesse decidindo se devia ou não contar, e então, com uma calma perturbadora, começou a descrever. "Ele tem chifres, mamãe. E as mãos dele ficam para trás, como se estivessem presas. E os olhos dele são vermelhos." Cada palavra que saía da boca dela parecia encher o ar ao nosso redor de uma escuridão palpável, uma presença que eu não conseguia ver, mas que podia sentir, pesada, opressiva. Meu marido, que até então também estava tentando encarar aquilo como uma brincadeira, começou a ficar pálido. Ele me olhou com uma expressão que misturava descrença e medo. O ambiente, que minutos antes era aconchegante e familiar, agora parecia estar impregnado por uma tensão sufocante. A luz da sala parecia mais fraca, o ar mais denso. Cada pequeno som, até mesmo o estalar da madeira da casa, nos fazia sobressaltar. Nós dois sabíamos, sem precisar dizer nada, que aquilo não era mais uma simples fantasia de criança. Havia algo ali, algo sinistro que estava invadindo o nosso lar, e nós não fazíamos ideia do que era ou de como lidar com aquilo. O pavor tomou conta de mim, mas eu sabia que precisava fazer algo para proteger minha família. A única coisa que veio à minha mente foi a Bíblia que estava guardada na cozinha. Com a voz trêmula, mas tentando parecer firme, pedi ao meu marido que a pegasse para que pudéssemos ler o Salmo 91. Esse era o único pensamento que eu tinha: buscar proteção espiritual contra o que quer que estivesse ali. Meu marido assentiu e foi até a cozinha, mas demorou mais do que o normal para voltar. Quando ele finalmente apareceu na sala, estava pálido, ofegante, com os olhos arregalados de puro medo. Ele segurava a Bíblia com força, mas sua expressão dizia que algo terrível havia acontecido. "O que foi?" perguntei, já sentindo o coração disparar. Ele se aproximou de mim e, com a voz quase sussurrada, contou que, ao tentar pegar a Bíblia na cozinha, sentiu como se algo invisível a tivesse puxado de suas mãos. Eu senti como se tivesse alguém ali, tentando impedir que eu trouxesse a Bíblia, disse ele, a voz entrecortada pelo terror. Naquele momento, o pânico que eu estava tentando suprimir se tornou incontrolável. Algo realmente estava ali, e não era fruto da nossa imaginação. Sem perder mais tempo, abrimos a Bíblia e começamos a ler o Salmo 91 em voz alta, nossas palavras ecoando pela casa em meio ao silêncio aterrorizante que nos envolvia. Enquanto líamos, decidimos caminhar por todos os cômodos, orando, na tentativa de expulsar aquela presença maligna. Mas, ao passar pelo corredor que ligava a sala à cozinha, algo mudou. O ar ficou pesado, quase irrespirável. Uma sensação de opressão tomou conta de nós, como se estivéssemos sendo observados de perto, por algo que desejava nosso mal. Cada passo que dávamos naquele corredor parecia nos aproximar mais de um abismo invisível, e o medo crescia a cada palavra que saía de nossas bocas. Mesmo com a Bíblia nas mãos, sentíamos que aquela presença era forte demais, maligna demais. Mas continuamos orando, sem saber o que mais fazer, rezando para que aquilo nos deixasse em paz. Enquanto continuávamos a orar,
tentando manter a voz firme em meio ao medo, algo estranho começou a acontecer comigo. Senti uma pressão nas têmporas, como se minha cabeça estivesse sendo apertada por mãos invisíveis. De repente, fechei os olhos por um momento, buscando concentração, mas o que vi quando os fechei me deixou paralisada. Era como se eu estivesse em outro lugar, olhando para o quintal da nossa casa. Lá fora, uma senhora, que eu nunca tinha visto antes, estava no meio de um ritual macabro. Ela usava roupas velhas e desbotadas, e seu rosto estava parcialmente coberto por um lenço. Com movimentos lentos e precisos, ela desenhava símbolos no chão com um pó escuro, enquanto murmurava palavras incompreensíveis. Eu conseguia ver cada detalhe, como se estivesse mesmo ali, no quintal. A sensação de medo foi tão intensa que meu corpo inteiro tremeu. Nunca havia experimentado nada parecido, nunca tive visões ou algo do tipo. Aquilo era real demais, assustador demais. Tentei abrir os olhos, voltar para a realidade da sala, mas a visão continuava, como se estivesse presa a mim. Quando finalmente consegui me desvencilhar daquela imagem perturbadora, percebi que meu corpo estava suando frio. Meu marido notou a mudança em mim e perguntou o que tinha acontecido. Tentei explicar, mas as palavras saíam confusas, misturadas com o pânico que ainda me dominava. Continuamos a orar, com mais fervor agora, como se nossas vidas dependessem disso. E talvez dependessem. A opressão que sentíamos antes começou a diminuir aos poucos, como se a presença maligna estivesse se afastando, mas eu sabia que aquilo ainda não tinha acabado. O perigo ainda estava ali, à espreita, e a sensação de que algo terrível poderia acontecer a qualquer momento não me deixava em paz. Mesmo com a opressão diminuindo, a ameaça persistia. Eu podia sentir isso no fundo do meu ser. Algo queria nos atingir, queria nos fazer mal, e a imagem daquela senhora no quintal não saía da minha cabeça. O medo era agora parte de nós, e eu sabia que, mesmo que a presença parecesse enfraquecida, ela ainda estava por perto, esperando o momento certo para voltar. Mesmo depois de terminarmos as orações, aquela sensação de alívio que tanto esperávamos não veio por completo. A opressão tinha diminuído, mas não desaparecido. Algo ainda pairava sobre nós, uma presença invisível, mas palpável, que fazia meu coração bater descompassado. Tentei manter a calma por causa da minha filha, que estava visivelmente assustada, mas dentro de mim o medo era avassalador. A noite avançava e, apesar do cansaço, sabíamos que dormir seria quase impossível. Decidimos tentar descansar, mas mal apagamos as luzes, os barulhos começaram. Sons abafados vinham da cozinha, como se alguém estivesse arrastando móveis ou mexendo em objetos. Cada estalo na madeira, cada som fora de lugar, fazia meu corpo inteiro enrijecer. E não era só isso. Havia vozes. Murmúrios que pareciam sussurrar palavras de uma língua desconhecida, vindas do corredor e da cozinha. E um cheiro forte, uma mistura de enxofre e algo podre, começou a invadir a casa, tornando o ar quase irrespirável. Meu marido levantou-se várias vezes para verificar a origem dos sons e do cheiro, mas não encontrou nada, apenas o vazio e a escuridão do corredor. Eu sabia que precisava fazer algo para trazer paz à minha família, então, mesmo apavorada, decidi tomar uma última medida. Peguei o celular e coloquei o Salmo 91 no YouTube, deixando-o tocar em volume baixo, na esperança de que isso nos trouxesse algum conforto. O som das palavras sagradas ecoava pela casa, misturando-se aos ruídos estranhos que continuavam a nos atormentar. Finalmente, de algum jeito, conseguimos pegar no sono. Mas o sono não foi tranquilo. Tive sonhos fragmentados, todos permeados pela presença daquele ser que minha filha chamava de Zezé. Acordava a cada ruído, a cada sombra que parecia se mover pelo quarto. Quando o dia finalmente amanheceu, o terror da noite anterior parecia distante, mas a sensação de que algo ainda não estava certo não nos abandonou. Zezé não havia ido embora por completo. Ainda sinto, às vezes, aquela opressão, aquele peso no ar, como se ele ainda estivesse por perto, nos observando, esperando o momento certo para voltar. Até hoje, não sei o que era aquela entidade, nem o que ela queria conosco. O que sei é que o medo que ela trouxe nunca desapareceu por completo. E assim, nossa vida seguiu, com essa sombra constante sobre nós, esse mistério assustador que permanece sem solução, nos lembrando de que algumas coisas são simplesmente inexplicáveis e profundamente perturbadoras.